nationem sapientiae letificatus. Sermões, por Santo Antônio. Tradução do Frei Ari Pintarelli, editora Vozes, canal Le Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui será lido, por favor, adquiram este belíssimo livro. E caso possam, devam e queiram auxiliar-me neste trabalho, centavos serão bem-vindos. Os links estão todos no descritivo. Qualquer ajuda possível será muito bem aceita. Eu peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, caso já não tenham feito, pois isso faz diferença em termos de engajamento e, claro, eu peço e conto com as orações de todos vocês. Muito obrigada pela presença, eu desejo uma boa escuta e também que Deus vos abençoe e vos guie e vos guarde, meus caros. Festa dos Santos Inocentes. Naquele tempo, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, toma contigo o menino e sua mãe e foge para o Egito. Neste evangelho devem ser considerados dois fatos: a fuga do Senhor para o Egito e a matança das crianças inocentes. Primeiro, a fuga do Senhor para o Egito. Um anjo do Senhor. Nesta primeira parte, mostra-se em sentido moral que todo o homem de boa vontade deve guardar sua obra ainda tenra, como uma criança recém-nascida, das ciladas do diabo e do aplauso do mundo. Vejamos o que significam o anjo, José e o seu sono, a mãe, a criança e, enfim, o Egito e Herodes. O anjo do Senhor representa a inspiração divina, que anuncia ao homem o que ele deve e o que não deve fazer. Lê-se no Êxodo: o anjo de Deus precedia o acampamento de Israel, e ainda: o meu anjo te precederá. Por dois objetivos: para mostrar-te o caminho e para defender-te do inimigo. E Tobias diz: fazei boa viagem, o Senhor esteja convosco no vosso caminho, e seu anjo vos acompanhe. José, que se interpreta crescente, representa o cristão que, inserido na Igreja pela fé em Cristo, deve crescer de bem para melhor e produzir frutos de vida eterna. Seu sono é a paz da mente ou também a doçura da contemplação. O sono é a tranquilidade das faculdades animais, com a intensificação e o reforço das naturais. De fato, quando se aquietam os estímulos do corpo e emergem as aspirações do espírito, então José entra no sonho. E diz Jó: agora dormirei no silêncio e repousarei no meu sono com os reis e os cônsules da terra, que fabricam para si solidões, ou com os príncipes que possuem ouro e enchem suas casas de prata. Considera estas três dignidades: os reis, os cônsules e os príncipes. Os reis representam aqueles que têm fome e sede de justiça. Deles fala Agostinho: entra no tribunal de tua mente. A razão seja o juiz, a consciência seja o acusador, o temor seja o carrasco, a dor seja o tormento, e o lugar das testemunhas seja reservado às obras. Os cônsules, conselheiros da terra, representam aqueles que choram sua miséria e sua culpa. Sábio conselho é o de chorar a si mesmo. Também Jeremias sugeria: corta os teus cabelos e lança-os fora, e levanta o teu pranto para o alto. Os cabelos simbolizam as preocupações terrenas que te impedem de ver a tua miséria e de chorar os teus pecados.
Corta-os, pois, de tua cabeça e lança-os longe de tua mente, e assim poderás entregar-te ao pranto abertamente, sem falsidade. Entrega-se ao pranto sem falsidade aquele que não perdoa a si mesmo e não procura desculpas. O amor próprio sabe muito bem desculpar e chorar falsamente, por fingimento. E aqueles que querem verdadeiramente pôr em prática esse conselho devem construir para si lugares solitários e isolados, não só para a mente, mas também para o corpo. Dizia Jerônimo: para mim a cidade é um cárcere, a solidão um paraíso. Igualmente, os príncipes representam os pobres de espírito, que possuem o ouro, isto é, a áurea pobreza, e enchem suas casas, isto é, sua consciência, de prata, que tem um belo som argentino e simboliza o ressoar do canto de louvor a Deus e o da confissão do próprio pecado. José, que dorme com todos estes, está longe do ruído das coisas do século e repousa no seu sono sem o tumulto dos pensamentos, e, portanto, aparece-lhe um anjo que lhe diz: levanta-te, isto é, cresce para cima, para que tu sejas verdadeiramente alguém que cresce para o alto e não para baixo, como o nabo, que cresce na terra e sob a terra, mas como a palmeira que se ergue para o alto. Levanta-te, pois, e cresce para o alto como as andorinhas, que não tomam alimento estando paradas, mas capturam os mosquitos e os comem no ar. Diz o apóstolo: procurai as coisas que são do alto, e não as que existem sobre a terra. Levanta-te, pois, e toma o menino e a sua mãe. A mãe simboliza a boa vontade que, inspirada por Deus, concebe a obra boa no sentimento e dá a luz na ação. Por exemplo, se tens a boa vontade, mas não tens no coração o propósito de realizar o bem, a vontade é estéril. E está escrito: maldita a mulher estéril em Israel. Quando fazes o propósito de realizar o bem, concebes. Quando levas o propósito à execução com a obra, então dás à luz. Diz Isaías: coabitei com a profetisa, e ela concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor me disse: põe-lhe um nome que significa toma a presa, pronto para os despojos. Quer dizer, apressa-te, toma os despojos, faze velozmente a presa. A profetisa é figura da alma ou também da vontade do homem, que deve pregar a si mesma a glória do reino, o castigo do inferno, a malícia do diabo, a falsidade do mundo e a própria miséria. Aproximas-te dessa profetisa com a devoção, e ela concebe com o propósito e dá à luz com a execução. E observa que teu filho, isto é, a tua obra, tem 3 nomes. Realmente ele se chama apressa-te, porque a demora implica perigo, e o adiantamento foi prejudicial a quem estava pronto para agir. Lucano. O que deves fazer, faze-o logo. E toda a obra boa deve ser feita em 3 maneiras: com prontidão, com caridade e com uma finalidade. Apressa-te, pois, para agir com prontidão. Toma os despojos. Toma por ti mesmo para prover o próximo com a caridade. E apressa-te a fazer a presa, a apoderar-te do reino dos céus, que deve ser a finalidade, o fim último de cada obra tua. Toma, pois, o menino e sua mãe, para que Esaú não possa ferir a mãe com o filho, o faraó não afogue o menino no rio, e Herodes não possa traspassá-lo com a espada. Herodes vai procurar o menino para tirar-lhe a vida. O nome de Herodes interpreta-se glória da pele. Ele personifica o diabo, ou também o mundo. O diabo transforma-se em anjo da luz, pois gloria-se do candor da pele diferente, porque a sua é muito escura. Assim é também o mundo, semelhante a sepulcros caiados que estão cheios de podridão. Sua beleza é apenas exterior, na brancura da pele. De fato, tudo o que faz é feito para ser admirado pelos homens. E João diz: como podeis crer, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que só de Deus vem? O diabo e o mundo estão perfeitamente de acordo em tramar a ruína do menino, isto é, para destruir a santidade de nossas obras. O diabo com o engano, o mundo com o aplauso, o diabo com a sugestão, o mundo com a adulação. Estes são os sátiros, os faunos, dos quais fala Isaías. Os sátiros gritarão uns para os outros.
para procurar o menino e matá-lo. No Salmo são indicadas 5 astúcias provenientes destes dois, o diabo e o mundo, que costumam levar o menino à ruína. Antes, porém, é indicado um remédio para salvá-lo. Diz, pois, o Salmo: a tua verdade proteger-te-á como um escudo. A verdade do Pai ao Filho, cujo escudo é a cruz, com a qual te protege para defender-te do diabo, do mundo e da carne. Na cruz existe a humildade contra a soberba do diabo, existe a pobreza de Cristo contra a avareza do mundo, e existe a crucificação com os pregos contra a luxúria da carne. E, portanto, não temerás o terror noturno, isto é, a sugestão diabólica, a flecha da vanglória que voa de dia, da qual Jeremias diz: tu sabes que não desejei o dia a glória do homem. E Lucas: e agora, neste teu dia, não reconheceste aquele que pode trazer-te a paz? Não temerás a peste que vaga nas trevas, isto é, o engano e a hipocrisia, o assalto das adversidades e o demônio meridiano da prosperidade, que queima como o sol ao meio-dia. Para que o menino não seja morto, toma-o com sua mãe e foge para o Egito, nome que se interpreta trevas ou também estreitezas, e no qual é simbolizado o estado de penitência. Observa que a glória da pele consiste em 2 coisas, no candor e na extensão. Ao contrário, a glória da penitência consiste na obscuridade e na contração. Obscuridade na veste, porque, como se diz no Apocalipse, o sol tornou-se negro como um saco feito de crinas. Contração da humildade, ou também dor e angústia do espírito, de que fala Isaías: encheram-me de dores como de uma mulher na hora do parto. Isto é, de um penitente que dá à luz o espírito da salvação. Portanto, queres salvar o menino? Foge para este Egito e permanece lá até que eu te avise. Recorda que Jesus, como diz a glosa, permaneceu escondido no Egito por 7 anos. Também tu deves habitar no Egito da penitência por todo um setenário de tua vida. Só depois de terminarem os 7 anos, ouvirás que te dizem: retorna para a terra de Israel, isto é, para a celeste Jerusalém, na qual verás a Deus face a face. Segundo, o massacre das crianças. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos magos, etc. A glosa diz que Herodes enfureceu-se contra as crianças, provavelmente 1 ano e 4 dias depois do nascimento do Redentor, e que, talvez, adiou sua intervenção por causa de uma viagem a Roma, ou porque, sob acusação, ou para aconselhar-se com os romanos sobre aquilo que se contava de Cristo, ou também que se deteve tão longamente a procurar o menino para surpreendê-lo mais facilmente, sem que tivesse alguma possibilidade de lhe fugir. Da idade de 2 anos para baixo, isto é, do menino que nasceu na noite anterior até aquele de 2 anos, e matou-os todos. Veremos o que significa tudo isso: os magos, o engano feito a Herodes, Belém e a matança dos meninos. Os 2 anos, Ramá e Raquel. Os magos que adoram a Cristo e lhe oferecem presentes representam os penitentes, que, iluminados pela estrela da graça, adoram em espírito e verdade e oferecem o tríplice dom da penitência. O diabo é enganado por eles quando não voltam mais para ele, mas propõem voltar para a pátria eterna por outro caminho, isto é, pelo caminho da humildade. Diz Jó: Behemoth, o monstro, espera que o Jordão corra para dentro de sua boca, mas eis que sua esperança foi frustrada. Jordão interpreta-se humilde descida e simboliza os penitentes que da dignidade do mundo descem até o desprezo de si. O diabo ainda espera atraí-los e fazê-los voltar a si, mas espera em vão o seu retorno. A advertência do anjo, isto é, a graça do Espírito Santo, sustenta-os para que a ele não voltem mais. Ou Herodes é figura do mundo, que eles enganam quando lhe deixam todas as suas coisas. Enganamos um cão que nos segue deixando-lhe uma peça de nossa roupa. Assim José, o antigo, enganou a meretriz que o segurava, dizendo-lhe: dorme comigo. Mas ele, deixando-lhe nas mãos o manto,
fugiu e saiu para fora. A meretriz é o mundo. Se o mundo quer reter-te no pecado, deixa-lhe o manto, isto é, as coisas temporais, e foge em liberdade. Irou-se ao extremo. Enganado, o diabo provoca escândalos e mandou matar todos os meninos que estavam em Belém e nos seus arredores. O lobo devora, de preferência, os pequenos, e assim o diabo mancha de preferência a pureza da continência. Não odeia nenhuma obra boa quanto a castidade, e por essa razão, no batismo, é destruído o seu poder. Os peados são perdoados, é infundida a graça, e é aberta a porta da vida. Ele se esforça por destruir tudo isso, tentando por todos os meios manchar com a luxúria da carne, tanto no homem como na mulher, a estola da inocência batismal. Porém, o que é mais doloroso e lamentável, mata as crianças em Belém, nome que significa Casa do Pão. Belém representa a religião, a ordem religiosa, na qual a alma é alimentada. Suas crianças são mortas quando os religiosos se corrompem com a incontinência da carne. Não são só na ordem, mas também em todos os seus arredores. Também naqueles que de algum modo parecem seguir seus passos e viver segundo o seu ensinamento, é perdido o esplendor da castidade. E isso dos 2 anos para baixo. No número 2 é indicada a perda da dupla castidade, da alma e do corpo. Em outro sentido, Herodes simboliza a ira, Belém, a alma, as crianças, os sinceros sentidos da razão. Os lugares próximos representam os sentidos do corpo. Os 2 anos, os atos da dupla caridade. A ira impede que o espírito aprecie a verdade, perturba a estabilidade da mente, faz perder os sentimentos da razão. Diz Jó, a ira mata o insensato e o ódio mata a criança. E isso não só no interior, mas também no exterior. O olho escurece, a língua ameaça, a mão prepara-se para ferir e, assim, perde-se a caridade. Por isso, a ira do homem não opera a justiça de Deus e nem a do próximo. E eis que, por causa de todos esses males, o grito do lamento e do pranto, isto é, a contrição do coração e a confissão da boca, deve ser ouvido em Ramá, isto é, no alto dos céus, diante de Deus. Raquel chora seus filhos e não quer ser consolada, porque já não existem. A igreja chora e não quer ser consolada aqui na terra, porque seus filhos não são deste mundo. Raquel, que se interpreta ovelha, ou também que vê a Deus, é figura da alma penitente que, quase com a simplicidade da ovelha, vê a Deus na contemplação. Ela chora os filhos, isto é, as suas obras, porque elas já não são tão vivas, cheias e perfeitas como eram antes de cometer o pecado mortal, e, portanto, não quer ser consolada. Diz Isaías, afastai-vos de mim, que eu chorarei amargamente. Não procureis consolar-me pela desolação da filha do meu povo. Recusei que minha alma fosse consolada, porque espero ser consolado quando aparecer a tua glória. Digne-se conceder-nos essa glória, aquele que é bendito nos séculos. Amém. 3º, sermão alegórico. Os teus filhos como rebentos de oliveira ao redor de tua mesa. Também em Lucas encontramos uma referência a isso. Os meus filhos estão deitados comigo. Sobre os filhos fala-se no Deuteronômio, que pode ser ouvido aqui no canal. Bendito seja Aser entre os filhos. Aser interpreta-se delícia e é figura de Cristo, que é a delícia de todos os bem-aventurados. Cristo é bendito e louvado nos filhos inocentes, que por ele e em seu lugar foram hoje mortos por Herodes. Uma criança é procurada, crianças são mortas. Nelas nasce a imagem, a figura do martírio, e nelas é consagrada a Deus a infância da igreja. Glosa. E a igreja, por boca de Isaías, diz: quem me gerou estes filhos? Eu era estéril e não dava à luz, estava exilada e cativa. Quem os criou, estando eu desamparada e só? E estes, onde estavam?
Os teus filhos, pois, são como rebentos de oliveira. Observa que no rebento é indicada a delicadeza da primeira infância, e na oliveira, da qual se exprimiu o azeite, o derramamento do sangue. Ó crueldade de Herodes! Deixa ao menos que a oliveira amadureça, para dela poder tirar completamente o azeite. Tu derramas antes o leite do que o sangue, porque a plantinha que erradicas está apenas germinando. É tenra a criatura a quem cortas a garganta. Ó dor, ó piedade! A criança sorria ante a espada do matador e brincava o pequenino. Os cordeirinhos, como que suspensos pelos pés, são levados ao matadouro para serem mortos por Cristo. As novas oliveiras são levadas ao lagar para delas extrair o azeite. Eis a paixão dos pequeninos. E qual o seu prêmio? Eis, estão ao redor de tua mesa, onde cantam um cântico novo. Com efeito, lemos no Apocalipse, e ninguém podia cantar aquele cântico, senão aqueles 144.000 que foram resgatados da terra. Eles são aqueles que não se contaminaram com mulheres, porque são virgens, e seguem o Cordeiro onde quer que ele vá. Esses foram resgatados dentre os homens como primícias para Deus e para o Cordeiro, e na sua boca não se achou mentira, porque estão sem mácula diante do trono de Deus. Nota que nessa citação são postas em evidência 5 grandes glórias dos santos inocentes. Primeiro, a graça da virgindade quando diz, porque são virgens. Segundo, a glória da eternidade com as palavras, seguem o Cordeiro. Terceiro, a precoce oferta do seu sangue, onde se diz, como primícias para Deus. Deus Pai. E para o Cordeiro, isto é, o Filho. Quarto, a inocência da infância com as palavras, na sua boca não se achou mentira. E quinto, a contemplação da majestade divina. Estão diante do trono de Deus. Observa que temos usado 3 palavras: trono, mesa, leito. Todas as 3 indicam a mesma coisa, a vida eterna. Estão diante do trono, cantando os louvores de Deus e contemplando o seu rosto. De fato, diz Isaías, a voz de tuas sentinelas, elas levantarão a voz e juntamente cantarão louvores, porque verão com os próprios olhos. Sentar-se-ão à tua mesa, comendo e bebendo. E diz Lucas, eu preparo para vós um reino, como o Pai o preparou para mim, para que possais comer e beber à minha mesa no meu reino. Diz-se também que essa mesa é redonda, em torno à tua mesa, porque a eterna saciedade será sem princípio e sem fim. Igualmente, repousando dormem no leito, e diz Isaías, vai, povo meu, entra em teus quartos, fecha as portas atrás de ti. E ainda, e de mês em mês, e de sábado em sábado, quer dizer que à perfeição da vida seguirá a perfeição da glória, e ao repouso do corpo, o repouso da eternidade. Pelas orações dos santos inocentes, digne-se conceder tudo isso também a nós, aquele que é bendito nos séculos. Amém. E quarto, sermão moral. Os teus filhos, ó bom Jesus, são estes cristãos que geraste com sofrimentos de tua paixão. Diz Isaías, porventura não darei à luz eu, que faço dar à luz os outros? Diz o Senhor. Eu que dou aos outros a faculdade de gerar, serei estéril? Diz o Senhor Deus. Quem nos deu a luz na dor da paixão? A mulher, isto é, a sabedoria do Pai, quando dá a luz, está na tristeza. E Jesus diz, a minha alma está triste até a morte. Ele próprio, com a graça, faz os outros darem à luz o espírito de salvação. Nota que filho deriva do verbo grego phileo, que significa amar. Diz Oséias, amá-los-ei de todo o coração. O amor é chamado em latim dilectio, quase como duos ligans, isto é, que liga 2 pessoas entre si. Dilectio, duos ligans. O amor ligou-o a nós de tal modo que o atraiu para a nossa miséria, como se não pudesse mais viver no céu sem nós,
Foi como uma águia que voa em busca de alimento, da qual diz Jó: onde houver um cadáver, logo lá estará ela. Cadáver deriva do latim cadere, cair, ou de careo, estou privado. De fato, cai da vida, ou está privado da vida. O cadáver é figura da natureza humana que, quando caiu da graça divina, foi privada da vida. Ó amor inestimável, ó piedade desmedida, do mais alto céu dos serafins, voar para um cadáver pútrido, tomar um corpo humano, carregar o patíbulo da cruz, derramar o próprio sangue para ressuscitar o filho morto. Por isso é comparado ao pelicano, dizendo: tornei-me semelhante ao pelicano do deserto. Observa que o pelicano é uma pequena ave que gosta de estar na solidão. Conta-se que mata a golpes os seus filhotes, que os chora, mas que depois de 3 dias se fere, e que eles, banhados em seu sangue, retornam à vida. Glosa. Assim Cristo, que se fez pequeno pela humildade, amante da solidão pela oração, dizem os evangelistas que passava as noites em oração e que morava em lugares desertos, matou, por assim dizer, à força de golpes os seus filhos Adão e Eva e sua descendência, quando disse: seja maldita a terra por aquilo que fizeste, e és pó, e ao pó voltarás. Mas depois o chorou, como diz o Salmo. Como quem está triste e em pranto, assim eu me humilhava. No segundo livro dos Reis, narra-se que Davi, quebrado pela dor, subiu em pranto para seus aposentos, suspirando: filho meu Absalão, quem me dera morrer por ti? Assim Cristo, triste pela morte do gênero humano, subiu ao patíbulo da cruz e ali chorou, conforme diz o apóstolo. Ofereceu a si mesmo, com fortes gritos e lágrimas. E pôde dizer: filho meu Adão, Adão meu filho, quem me dera morrer por ti? Quem fará que minha morte te seja de algum proveito? E depois de 3 dias, isto é, depois de 3 tempos, da natureza, da lei e da graça, isto é, de Adão a Moisés e de Moisés a Jesus e de Jesus em diante, feriu a si mesmo, isto é, permitiu que outros o ferissem, e com seu sangue aspergiu seus filhos mortos e os fez retornar à vida. E tudo isso veio do imenso amor com o qual nos amou. Diz de fato João: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, isto é, até a morte. Teus filhos, portanto, verdadeiramente teus, porque redimidos com teu sangue, e queira o céu que sejam teus, e não seus, isto é, escravos de sua carne, porque os seus não o receberam. E para serem teus, é necessário que sejam como rebentos de oliveira. Observa que a oliveira tem a raiz amarga, a madeira duríssima e quase indestrutível, a folha verde, o fruto agradável. Também o cristão deve ser amargo pela contrição, firme no propósito, fiel à palavra, agradável nas obras de misericórdia. De fato, o azeite simboliza a obra de misericórdia. E considera atentamente que diz-se em latim novelle, rebentos, e isso para indicar que os filhos de Cristo devem andar na novidade do Espírito. Dia após dia devem renovar por meio da confissão o seu espírito, que do contrário corrompe-se pelas paixões enganadoras. Deveis renovar-vos no espírito da vossa mente. E Jeremias: isto diz o Senhor aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, isto é, aos leigos e aos clérigos: preparai o vosso campo arado pela primeira vez, e não semeeis entre espinhos. O campo arado pela primeira vez é figura do coração do homem, que deve ser sulcado pelo arado da contrição, limpo das ervas nocivas com o sacho da confissão. Isso quer dizer preparar o campo apenas arado. Porém, semeia entre os espinhos aquele que realiza alguma obra boa enquanto está em pecado mortal. Portanto, seus filhos sejam como rebentos, novos brotos de oliveira.
E onde está sua habitação? Para onde deve dirigir-se sua vida? Certamente ao redor de tua mesa. Observa que existem 3 tipos de mesa, e em cada uma delas há uma refeição própria. A primeira é a mesa da doutrina. Diante de mim tu preparas uma mesa, diante daqueles que me perseguem, isto é, contra os hereges. A segunda é a mesa da penitência. Tranquilidade à tua mesa, cheia de gordos alimentos. Feliz a penitência que produz a tranquilidade da consciência e a abundância de bens, isto é, obras de caridade fraterna. A terceira é a mesa da Eucaristia, da qual diz o apóstolo: não podeis participar da mesa de Cristo e da mesa dos demônios. Na primeira mesa, a refeição é a palavra de vida. Na segunda, os gemidos e as lágrimas. Na terceira, a carne e o sangue de Cristo. E também aqui presta atenção que não se diz à mesa, mas ao redor da mesa. Ao redor dessas mesas deve estar todo o cristão, à semelhança daqueles que giram avidamente ao redor daquilo que desejam ver e encontrar, mas onde não conseguem entrar. Assim, estes devem girar ao redor da mesa da doutrina para aprender a distinguir o bem do mal, e entre bem e bem. Devem girar ao redor da mesa da penitência para despertar em si o desprazer pelos pecados cometidos e também pelos pecados de omissão, para confessar suas culpas, declarando as circunstâncias, para reparar o dano causado, para restituir aquilo que ilicitamente tomaram, para dar as coisas próprias a quem delas necessita, devendo girar ao redor da mesa eucarística para crer com firmeza, para aproximar-se dela com devoção e receber o corpo de Cristo após profunda reflexão, julgando-se indignos de tamanha graça. Roguemos, pois, ao Filho de Deus que nos conceda alimentar-nos nessa tríplice mesa para sermos dignos de saciar-nos na mesa celeste, junto com os bem-aventurados inocentes. Nolo conceda àquele que é bendito nos séculos dos séculos. Amém.